Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 21 de outubro a 4 de novembro. Gente, é tanta coisa, eu tô achando que esse clima vai ter 1 hora de duração, é muita coisa, tá? Então, vamos nos preparar aqui para muita informação, pega a pipoca, aproveita o fim de semana, vou postar na quinta-feira, no fim do dia, mas já pega a pipoca do fim de semana para assistir pela primeira vez, vou assistir de novo, porque tem que aproveitar e é muita informação. Antes de qualquer coisa, o choque absoluto é que a coisa que mais bombou do meu vídeo anterior foi a questão do refluxo. Eu recebi uma enxurrada de mensagens, fiquei muito compadecida, porque eu sei o que é passar por isso, sobre como que eu curei o meu refluxo. E quando eu digo curar, é curar bem entre aspas, porque curar, né, é uma palavra muito forte. Então, tendo dito isso, quem não viu, né, o último vídeo, eu comentei do meu refluxo, que eu passei 4 anos com muitos problemas e que eu consegui organizar isso dentro de mim, né, assim, através de tratamentos e tal. E, gente, milhões de directs. Como que é? Como que foi? Todo mundo. Foi muito engraçado isso. Então, no final desse vídeo, eu vou falar sobre isso, tá bom? Porque eu não sou médica nem nada disso, mas sou aqui uma sofredora, né? E aí a gente compartilha o que é de bom que a gente descobre na vida. Então, amados, tirando essa parte pessoal, temos muita informação. Então, vamos lá. Eu vou primeiro destrinchar aqui todo da quinzena e depois eu vou mostrar o mapa e a gente vai conversar sobre esse fenômeno que é a quinzena que a gente tá. E, na verdade, até o final do ano a gente tá numa configuração super favorecida e a gente tem que aproveitar, tá bom? Só que antes de qualquer coisa, o lançamento do meu manual vai ser no dia 30 de outubro, tá, gente? Que é o próximo clima astrológico. Na quinta-feira do dia 30, eu vou lançar o clima da lua cheia em touro e vou, né, abrir para as vendas o manual, tá? Esse manual tá maravilhoso esse ano. Aulas junto, gente, nós temos encontros, 4 encontros que vão acontecer. Um agora no fim do ano, de novembro para dezembro. Outro provavelmente em fevereiro e mais 2 ao longo do ano, para a gente organizar. Não só tem o conteúdo sobre como que o ano vai afetar o teu mapa astral no manual, né? Isso que a gente trata no manual, como também encontros onde eu chamo vocês, pego o mapa de vocês para tirar dúvida, analisar, aprender um com o outro, né? Um aprende com o mapa do outro. É fenomenal, é maravilhoso. Tem já 6, 7 anos, 6, né? Não sei, 7, dá 7, né? De 2020 para cá eu venho todo ano lançando esse manual. E desde o ano passado eu comecei a fazer as aulas ao vivo, que virou, de repente, a minha parte favorita, que possibilita a gente aprofundar, né? Então, assim, não perca essa oportunidade que tá maravilhoso para você entender, porque 2026, gente, vai ser um fenômeno de ano, tá? Por favor, a gente vai ter que aproveitar. Só que como 2026, por que não tá clicando? Como 2026 começa em 2025 e 2025 vai até 2026, coisa que a gente vai entender ao longo aqui dos climas, eu vou aproveitar esse fim de ano ali no manual para pegar as pessoas e a gente vai falar de 2025 ainda nesse manual, tá bom? Então, por isso que eu quero fazer as aulas agora em novembro, tô abrindo dia 30 de outubro, as aulas junto lá de encontros ao vivo, que a gente vai fazer, eles vão acontecer ali no mês de novembro, comecinho de dezembro, né? Tô organizando, eu quero fazer vários encontros com turmas diferentes para ver esse céu que tá rolando, que eu vou falar sobre ele hoje, pro mapa astral de vocês, para vocês tirarem o melhor desse fim de 2025, começo de 26. Porque 2026 muda tudo. A configuração do céu muda e vai ter uma potência. Se você não souber aplicar isso, né, vai funcionar? Vai, claro, você vai continuar vivendo sua vida como você sempre viveu, né? Tá caminhando na estrada, você sabe que tá caminhando na estrada, mas com a astrologia, pelo menos você tem um mapa, sabe quando que é mais rápido para ir, às vezes a vida tá toda travada, você não tá entendendo por quê. E esse é o propósito aqui do meu trabalho. Com o clima astrológico, eu faço uma coisa mais generalizada, né? Mas com o manual, a gente consegue entender direitinho quais as influências afetando o mapa astral. E vai ser uma coisa fenomenal o ano de 2026, não percam, tá? Aproveita essa oportunidade, aproveita os descontos, porque começa com desconto, né? Muito bem, então vamos direto ao ponto. Dia 21 de outubro, nós vamos ter uma lua nova, 28 graus de Libra. No dia 22, o Netuno volta para Peixes, e aí que tá, né, a famosa repescagem que eu falei para vocês. Dia 28, Marte vai fazer um trígono para Júpiter. No dia 29, vai fazer um trígono para Saturno. No dia 4, trígono para Netuno.
Dia 4, ele entra em Sagitário e no mesmo dia 4, ele em Sagitário faz uma oposição para Urano em Gêmeos. Meus amores, é muita informação. E eu trouxe uma breve análise aqui que a gente vai fazer sobre essa influência do céu, que tá maravilhosa, maravilhosa, pro mapa astral de vocês. O céu estar maravilhoso significa que você não está passando por perrengue nenhum? Claro que não, tá bom? Isso não tem nada a ver. Claro que a gente teria que olhar o seu mapa bonitinho, é isso que a gente faz no manual. Tem que olhar um mapa bonitinho para ver que planeta que tá pegando, que é onde tal, tem tudo isso, né? O que eu consigo passar aqui no clima é limitado porque é genérico, né? Hoje eu vou tentar, né, com esse olhar aí que a gente vai fazer hoje para os ascendentes, eu vou tentar. Eu tô olhando para lá porque eu tô com duas telas, tá? Não sou louca que fico olhando para o ponto ou para um ser espiritual aqui do meu lado, tá, gente? Tem uma outra tela ali e às vezes o olho me puxa ali. Mas a gente vai olhar hoje um pouquinho mais profundo nesse. Tentar descer um pouquinho no nível individual, mas isso é limitado aqui num clima coletivo, né? Porque a configuração que vai fazer essa transição de 2025 para 2026, e é muita coisa, por isso que eu não consigo falar é isso ou é aquilo, são muitos fatores, é como se o céu inteiro vai estar apontando numa direção. Então, ao mesmo tempo que essas influências, né, tô tentando traduzir o mais fácil possível, ao mesmo tempo que essas influências, elas podem trazer desafios, ao mesmo tempo do desafio tem a potencialidade. Então é como se você estivesse, sei lá, num barco, indo em direção a um destino, e aquilo que vai fazer você ir mais rápido é o que também tá fazendo o mar ficar mais turbulento, mas tá indo mais rápido numa certa direção. Então, ao mesmo tempo que a gente vai sofrer desafios, vão ter facilidades e vai ser, assim, um ano onde as coisas vão ser um tiro, assim, ó, tá? Então, para quem for pego por essas influências que vão configurar em 2026, vai sair voando. E ao mesmo tempo tem desafios, mas vai sair voando, sabe? Um foguete. 2026 é um foguete. Literalmente, porque a gente vai entrar numa configuração de ar e fogo. Só que antes da gente chegar nesse ar e fogo, nesse foguete, a gente tem aqui uma terra e uma água rolando, que é o retorno, né, de Saturno e Netuno para Peixes, e logo, né, no próximo clima, eu acho que já volta Urano para Touro, em novembro Urano volta para Touro. Então, antes da gente ir embora em direção a Marte ou Vênus, ou sei lá para onde vocês querem ir, a gente tem primeiro que lidar com essa resolução que vai acontecer no finalzinho de 2025, janeiro de 2026, que é o que eu vou fazer com vocês também ali no meu manual. Que eu vou trazer o ano de 2025 para o manual 2026, exatamente para aproveitar essa influência e a gente poder olhar junto essas coisas, tá? Então não percam. Vamos lá. Então, tudo isso daqui, vamos olhar o mapa, né? A lua nova em Libra, ela vai acontecer no dia 21 de outubro, às 9h25 da manhã. E o que é muito legal que vai acontecer? Porque o foco, assim, dessa lua nova, né? Eu sempre pego na quinzena a lua nova ou cheia como temática da quinzena. Mas, obviamente, a lua nova em si, ela é um pedacinho de toda a informação que estiver acontecendo no céu. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar onde você tem 28 graus de Libra. É ali que tem uma nova sementinha sendo plantada para essa quinzena. É o setor da tua vida que está em processo de finalização e novos começos. Então, por exemplo, se fosse o mapa aqui dessa pessoa, seria na casa 11. Então, a pessoa vai ter 15 dias aí para lidar com coisas de grupos, associações, networking, ambientes com muitas pessoas e projetos com galera, né? Muito bom. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber no seu mapa. Tiffany, eu não sei fazer nada disso, eu não posso participar do seu manual, eu não tenho dinheiro para isso, tá tudo bem. Eu deixo aqui no link, eu deixo aqui na descrição um link para você poder acompanhar os climas com as informações que eu dou. Você pode acompanhar, né? Tá aqui, eu passo toda a informação para você poder pelo menos fazer a parte das luas. E principalmente para esse vídeo de hoje, que eu trouxe os ascendentes, né, para ver o que os ascendentes estão acontecendo com eles, é muito importante que você tenha pelo menos essa informação. Então, não tenha preguiça, clica no link, assiste a aula no fim de semana, vê ali o que é as casas astrológicas e acompanha, porque vai valer a pena, muitas fichas vão cair, tá? Então, a lua nova, 28 graus de Libra, anotou bonitinho, check. Primeira informação que você precisa. Em si, essa lua, ela não tá falando mal de ninguém, tá bom? Ela tem um aspecto com Quiron, que pode dar uma cutucadinha numas feridinhas, mas isso não necessariamente vai mexer no coletivo,
talvez mais só para as pessoas que são nascidos mesmo no final de Libra, estejam mais lidando mais com essa questão. Mas até aí tá tudo certo. O que essa lua tá de aspecto forte é a quadratura para Júpiter, que fala de exuberância, exagero, expansão. Então, em si, é uma lua nova já por si expansiva, tá? Otimista, expansiva e às vezes até exagerada. Então, um potencial, uma semente mais exagerada no seu mapa astral. Então, até aí tá tudo bem. Lua nova é corriqueira, é a cada 15 dias, né? Então, isso já deu um check, que é a primeira coisa que você precisa olhar ali no seu mapa astral. Daí, o que acontece de configuração, que é o mais importante de tudo que eu tenho falado para vocês? Aí, vocês vão lá no mapa de vocês e vocês vão procurar o peixes, tá? O setor peixes, que pode estar em 2 setores, né? Que pode ser um setor só, uma casa só. Não dou conta de falar sobre tudo isso aqui, porque é muita informação, tá bom? Mas segura o peixes aí, se passar de uma casa para outra, você olha o ponto que eu vou falar aqui, mas é importante você olhar o setor peixes do mapa astral. Esse setor aqui está sendo ativado por Saturno desde 2023, então é um setor que vem passando por uma auditoria, por dificuldades que levam a um amadurecimento desse setor. Se for a casa 10, você está passando por um amadurecimento profissional. Se for a casa 7, é um amadurecimento de relacionamentos. Se for casa 12, é o final de todas as coisas e por aí vai. Então, Saturno em peixes desde 2023. Saturno desde 2023 em peixes, fazendo esse processo. Junto a isso, vamos lembrar que os eclipses também estão em peixes. Então, desde 2024, já começou esse processo de ativação de peixes pelos eclipses. Então, o povo de peixes está aí passando, né, por um fuzuê já tem um tempinho. Calma, pessoal de peixes, que isso vai passar. Vocês, ano que vem, você tem Sol, né, em peixes, muito planeta em peixes. Foi intenso, né? Todos nós somos afetados por esse processo, tá bom? Não é só quem é nascido em peixes, não, porque... isso é legal, né? O que mais eu vejo de comentário nos meus vídeos? Eu não tenho nada em peixes, então não funciona para mim. Isso significa que você, tá tudo bem, não entende astrologia ainda. Nós temos todos os signos. Talvez nós não tenhamos planetas em todos os signos. Com certeza você não tem, porque são 10 planetas e 12 signos. Não cabe, né? Mas todo mundo tem todos os signos na mandala astrológica. Então, peixes pode não ter planeta habitando lá dentro, mas existe uma casa astrológica no seu mapa onde está peixes e é ali que Saturno está fazendo o trabalho. Por isso que tem que aprender astrologia para navegar melhor a vida. Tá? Então, Saturno lá em 2023 tá, assim, gente, fazendo aquele trabalho. Se você sabe a casa astrológica que você tem peixes, meu amor, você tá entendendo o que eu tô falando. Porque o titio Saturno, eu falo que ele é aquele velho ranzinza que tem muita sabedoria e que tem uma visão muito além do alcance que a tua, mas quando você olha pra ele, você fala, nossa, é só um velho chato mala, tá? E nada contra velhos, que eu amo a velhitude. Me identifico com ela já. Para de falar, ai, você só tem 40. Eu adoro a coisa do ficar mais velho. Essa é possivelmente a minha parte favorita, assim, da vida. Então, ele é aquele velho chato, mala, que você olha e dá até né, medo dele, não é nada simpático. Mas vamos supor que ele está sentado numa sala e tem uma criança de 3 anos subindo a estante, que tá, sei lá, cheia de facas na estante, e ele olha aquela criança que tá prestes a morrer, ser cortada, trucidada por aquilo, né? E ele pega aquele cajado dele, ele dá uma paulada ali, a criança cai e começa a chorar, e, né, enfim, mas ela tá ilesa, deu tudo certo. Mas ele dá aquela paulada ali e a criança, ele não consola, ele nem olha na cara da criança, ele vira e continua fazendo as coisas dele. Essa é a energia de Saturno. A gente não gosta de Saturno normalmente, nós seres humanos, né, em geral, porque nós temos uma dificuldade de entender essa visão maior. Porque muitas vezes na vida, as coisas que nós queremos são essa estante cheia de facas. Só vai dar merda.
tá? Então, Saturno, ele tem o alcance da maturidade que nós não temos, porque nós encarnados não temos maturidade. Até a gente morrer, a gente ainda não vai ter a maturidade da vida como um todo, né? Uma sabedoria absoluta que Saturno tem. Então, as limitações que Saturno vai colocando na nossa vida não são punições ou um suposto karma negativo, não é isso. É assim, nessa vida você precisa fazer tal coisa, você precisa trilhar tal coisa, e Saturno ele vai coordenando, né? Vai para cá, não é para lá. Só que o sofrimento ele tá quando você não entende essas lições e só fica na função do ego, né? Ah, não, mas eu preciso estar com esse emprego agora. Ah, não, eu preciso estar com esse, né, essa coisa agora. E aí isso é o que traz a dificuldade com lidar com Saturno, tá? Gente, tive que fazer uma pequena pausa que eu me liguei que eu não tinha colocado o microfone correto aqui. Então, se tiver uma mudancinha de microfone de um para outro agora, é porque eu mudei. Eu falei para vocês, né, que eu tava com um novo software que eu tô usando para gravar e aí eu ainda não tô acostumada com ele. Mas eu tô ainda no raciocínio, que eu tava falando de Saturno, né? Então, o Saturno, ele tem isso, a gente não tem a visão, né, do nosso campo encarnatório, né, do que a gente deve fazer. E aí o ego fica, né? Não, eu já queria estar milionário, eu já queria estar com aquele relacionamento incrível, eu queria estar com 7 filhos, eu queria estar com 30 casas, sei lá, né? Com a viagem que a gente tem na nossa cabeça, do que a gente gostaria de fazer, que muitas vezes está extremamente desconectado com o nosso coração, com o nosso propósito. E o Saturno, ele conecta a gente com o que a gente tem que fazer, não necessariamente com o que a gente quer fazer. E quanto mais dor nos trânsitos de Saturno, mais desconectado a gente estava do que de fato a gente tem que fazer, tá? Então não falem mal de Saturno, apesar de que sim, ele causa coisas muito desconfortáveis, né? Eu que o diga, assim, Saturno passou em cima da minha Lua, e Lua é mãe, e Lua é emocional, e eu perdi a minha mãe, vivi um luto, né? Então, assim, nossa, que delícia! Nossa, que gostoso! É horrível, horrível, só que faz parte da vida perder pessoas, separações, né? Assim como êxitos, sucessos, descobertas, viagens, né? Faz tudo parte do pacote. Só querer ganhar, gente, se você só quer ganhar e não aceita o perder na vida, você vai ser sempre frustrado, tá? Porque a gente veio aqui para aprender a ganhar e a perder, né? E receber essas duas coisas de forma igual, né? Não tem muito o que fazer. E o Saturno, ele tem esse nível de sabedoria para mostrar para a gente essas coisas. Então, Saturno em peixes, vocês têm que fazer, pega o que eu acabei de falar, para o vídeo e faz uma reflexão. Nesse setor onde eu tenho peixes, como que eu fui conduzido a entender o que eu precisava fazer e não o que eu queria fazer. Perfeito? Então, assim, claro, se você tem um monte de coisa em peixes, foi muito mais intenso, né? Ou se tem coisa em virgem, por aí vai. Agora, se você não tem nada em peixes, talvez não tenha sido tão intenso, mas com certeza teve uma influência saturnina nesse setor da sua vida. Muito bem. Agora a gente tem que pensar assim, aonde que eu tenho câncer? Porque esse setor está aumentando. Então, enquanto Saturno trabalha com a noção de auditoria e contração, o Júpiter ele trabalha com a noção de inflação. Essas duas energias na vida aqui, né, na encarnação do planeta Terra, que é influenciada pelos astros, sabe-se lá por quê, não sei quem inventou esse jogo, tem essas duas energias que ficam se contrabalanceando. Assim como né, a gente vê, tem períodos que a gente tem literal de inflação, né, e de contração aí na economia, por exemplo. Então, a presença de Júpiter em Câncer está fazendo uma inflação para vocês no setor onde vocês têm Câncer ali, né? A casa astrológica, que, por exemplo, para essa pessoa seria a casa 7, relacionamentos. Então, uma melhoria, uma abertura, uma expansão em relacionamentos, que muitas vezes pode ser uma separação. O Júpiter na casa 7 pode trazer separação, principalmente para relacionamentos que não estavam legais. É muito comum, porque a pessoa tá ali. É mais comum separar com o Júpiter na 7 do que com Saturno na 7. Por quê? A pessoa fala, tipo, eu vou separar. Cara, se você tem um casamento bom, é óbvio que o Júpiter na 7 não vai fazer você se separar, né? É óbvio, tá? Não precisa pensar que o planeta vai vir contra você, tá? Solta essa noção, gente. O mapa astral, ele é. Nossa, ficou horrível essa frase, né?
O mapa astral ele é um reflexo da nossa psique e do nosso karma, né? Então não é algo separado. Por isso que eu sou muito contra, me dá muito nervoso quando eu escuto assim: o Saturno fez isso pra mim, o Júpiter não sei o que lá, quando xinga os planetas, gente, isso dá agonia, dá agonia. Então, não, tá bom? Os planetas eles vão ser reflexos do seu karma, porque mapa astral é karma. Por isso, quando eu vejo a pessoa falar assim, faço mapa astral kármico, para mim isso é uma redundância, porque mapa astral significa karmograma. A gente poderia mudar o nome mapa astral para karmograma. O que é karma, gente? Os hábitos que vocês repetiram vida após vida, após vida, após vida, vem nessa vida aqui como mapa astral, esse imprint, esse conteúdo que ficou ali materializado das repetições kármicas positivas e negativas que vocês vêm fazendo ao longo da vida, que aparecem na vida de vocês hoje como situações externas, que vocês falam, nossa, não tem nada a ver, por que meu financeiro é sempre ruim? Por que minha vida amorosa nunca abre? Por que XYZ, né? Porque vocês estão nesse jogo há muito tempo. E aí vocês ficam repetindo, repetindo, repetindo. E na vida isso vai aparecendo como situações externas que nada mais são do que os padrões internos de vocês, como uma película, né? Um filme, onde aquilo fica projetado nas situações externas, tá? Então, tanto positivo quanto negativo. Eu sempre tenho... Por exemplo, eu sempre tive sorte com pessoas, grupos, conhecer gente. Quando eu escuto uma pessoa falar assim... eu tenho dificuldade de fazer amigo, eu não sei nem o que isso significa. Porque eu fico assim, gente, mas é tão fácil, faço amigo com uma facilidade, sempre fiz no mundo todo, viajo, conheço, muito fácil pra mim, né? Agora tem pessoas que não conseguem. Aí por quê? Porque provavelmente eu tenho um karma positivo com isso. Agora tem outras áreas da minha vida também que não, tantas maravilhas assim, né? E tá tudo bem também. O legal é aceitar que nem tudo tá aberto, e às vezes nem tudo tá tão aberto, não é nem por karma negativo, às vezes porque nessa vida não precisa fazer, às vezes você nessa vida não vai ter filho, porque nessa vida não precisa ter filho, não tá na tua história nessa encarnação, por exemplo, ter filho, e às vezes você quer muito, e talvez você não vá ter, Tiffany, é porque eu tive um karma ruim, não, porque às vezes não tá no teu propósito de alma nessa encarnação, cuidar de uma criança, ser mãe, ser pai, etc. Tá? Então, esse é um pensamento. E aí, o Júpiter, voltando, ele tá em Câncer, expandindo um setor da vida de vocês. Só que por que eu tô falando tanto, né, desse negócio todo? Por que essa porcaria não volta? Que eu tô o grande trígono de água, o grande trígono, né? O que é isso? Marte vai pegar Júpiter, Saturno, Netuno, né? O que é isso daí, tudo que a Tiffany tá falando, tanto que não tô entendendo nada? O setor peixes, por ser água, conversa bem com o setor câncer, tá? Então, Júpiter e Saturno, que são os cronocratas, são eles que ditam as questões da sociedade, tanto que a gente teve um desenvolvimento muito positivo essa semana aí na sociedade, né? Toda a questão lá das guerras e tal, enfim, não é o ponto aqui, deu uma resolução de repente positiva. Por quê? Porque a gente vê que tá no céu é como tá na terra. Então, o aspecto que a gente está vendo agora favorecido faz com que coisas se favoreçam aqui embaixo também. Então, água de Câncer conversa bem com água de Peixes, e isso a gente chama de trígono, que é um ângulo de 120 graus entre os dois signos. E quando Júpiter, que é a expansão, encontra Saturno por aspecto favorável, né, em Peixes ali, que é água também, os dois setores do nosso mapa, que são água, conversam bem. E Júpiter e Saturno, gente, foram aqueles que se encontraram por conjunção em dezembro de 2020, em Aquário. Então, ali foi um reset da sociedade. Aí, agora, eles, ano passado, se encontraram por quadratura, que é um aspecto tenso entre Gêmeos e Peixes, traz uma tensão na sociedade. Nesse momento, nós estamos tendo um trígono, e esse trígono segue em 2026, que eu tô falando para vocês. A gente tem que aproveitar, só que ele vai mudar de signo, tá? Essa harmonia desses dois planetas super importantes faz com que dois setores da nossa vida estejam em harmonia, fluindo bem, tá? Até janeiro de 2026. A gente tem que aproveitar. Peixes finalizando, Câncer ainda permanece um tempinho e depois segue para Leão. Só que o que é legal, né, dessa influência? Então, assim, vocês têm que olhar para Peixes e vocês têm que olhar para Câncer. Esses dois setores estão conversando bem.
E peixes tá legal porque o Netuno voltou para lá também. Porque é o setor mais desafiado, mas é o setor, aqui o finalzinho, que está sendo finalizado, tá? Então, todo o trabalho que Saturno fez em peixes, né? Agora vocês vão começar a ter uma sensação de completude, de que está terminando e que todo o esforço que vocês fizeram ali desde 2023 agora começa a fazer um pouco mais de sentido e vai dar uma aliviada, tá? Então, isso de forma genérica, claro que tem que olhar cada mapa. Só que por que que... E isso é o mais especial, tá bom, gente? É o setor peixes e é o setor câncer, é lá que vocês têm que olhar e refletir. E já já vou mostrar mapas de exemplos para vocês entenderem. Só que o que que é o extra, o plus da coisa aqui? O setor, esse ano, essa configuração, porque é um trígono, né? Peixes e câncer forma trígono. Mas eu tenho falado para vocês que tem a formação do grande trígono, tá? O grande trígono, amores, é quando a gente traz a terceira água, tá? Então, os signos do zodíaco são 12, são 4 elementos, né? Fogo, ar, terra, água. E cada elemento tem 3 signos, então dá 12. Então, quando eu encontro peixes e câncer, que é um trígono, quando ativa o terceira água, a gente forma o grande trígono, que daí é um aspecto no céu que favorece demais os setores da nossa vida que têm uma certa comunhão estarem conversando bem nesse fim de ano até o comecinho de 2026. Então, por favor, vamos fazer parte do manual, vamos entender isso em grupo, vamos juntos estudar para aproveitar isso, porque uma vez concluído esse trígono, a gente tem que ir para 2026. Eu estou muito ansiosa para isso já, sabe? Eu fico, como eu estou lá estudando, né, o ano, eu fico assim, gente, eu quero muito já estar nisso, porque ser astrólogo, você já é naturalmente futurista, né? Você já tá sempre olhando para frente. Então eu já tô vendo o ano e falando assim, nossa, eu já não vejo a hora de ver o que é julho de julho, né? De 2026, que tem toda uma formação super interessante. Tô super curiosa. E não é marketing não, tá? Eu tô curiosa mesmo. Mas eu quero que vocês participem do meu manual, pelo amor de Deus. Então, a gente tem ali, ó, Escorpião tá sendo ativado desde que Marte entrou em Escorpião. Já tem aí uns... Ah, eu nem olhei lá, esqueci de olhar quanto tempo já tem. Fim de setembro ali que entrou. E fica até ele entrar em Sagitário, que vai ser no dia 4 de novembro, tá? Só que daqui até lá, o que que ele vai fazer? Ele tá ativando o setor Escorpião desde o fim de setembro, formando um grande trígono que forma uma harmonia desses setores. E quando ele encontra, né, justo assim, né, no grau exato, a harmonia fica perfeita, né? Que é essas semanas aqui, ó, né? Esses dias aqui. Netuno volta para Peixes, né? E aí Marte encontra primeiro Júpiter, depois Saturno, tudo ali formando esse trígono, mas o trígono já está operando, começando a operar desde o fim de setembro e vai continuar, porque nós vamos ainda ter uma lua nova em Escorpião no fim de novembro que vai ativar mais uma vez esse grande trígono, tá bom? O grande trígono vai continuar, mas assim, o trígono de Júpiter e Saturno, gente, vai até o começo de 2026. Por isso que eu tô falando, porque não importa que, passou Marte em Escorpião, acabou. Não, não acabou. É até janeiro de 2026, existe essa resolução no céu dos setores de água do nosso mapa. Então, gente, a quinzena tá fantástica. Significa que todo mundo aqui vai ganhar o Oscar? Não. Significa que todo mundo aqui vai ser feliz e andar em direção ao arco-íris? Não, claro que não. Significa que está tendo uma resolução, está tendo uma organização nossa, interna, cada um de uma forma da vida, como se fosse assim, vamos finalizar, vamos resolver certas questões? Aquele setor que está ali já incomodando há um tempo, vamos organizar, vamos resolver? É isso que eu digo aqui, que vocês têm esse potencial. E calma, eu já vou falar cada ascendente mais ou menos para vocês entenderem, para aqueles que nem podem participar do manual para aprofundar, mas que podem aqui ter pelo menos uma noção para ir caminhando até o começo do ano que vem. E claro, né, no próximo clima eu volto, vou falar a mesma coisa, no outro a mesma coisa, a gente vai continuar conversando sobre isso aqui, tá? Então, esses setores, Escorpião, Câncer e Peixe, são a bola da vez, tem que olhar para isso, tá? Veja, né, o Libra tá aqui, a Lua Nova,
e a lua nova próxima em Escorpião vai ser aqui, tá? Então, nós temos uma dinâmica, tudo fluindo muito forte na quinzena. Gente, quantas vezes eu chego aqui e falo coisas boas de uma vez? Não porque eu sou negativa, mas porque o céu não anda ajudando a gente, né? Vamos ser sinceros. Então, vamos aproveitar. Em paralelo, nós temos ainda o trígono, gente, de Plutão para Urano rolando loucamente no céu. Até Urano, né, chegar em Touro, isso daqui tá muito forte. E já conversamos muito sobre isso, sobre as questões de tecnologia e as mudanças sociais que a gente vai ver. Tá tendo até, já começou uma revolução da geração Z aí, né? E aí, amores, então, vamos lá. Tudo que tá escrito aqui é sobre tudo isso que eu narrei até agora. O que é interessante a gente pensar é que Netuno voltando para Peixes, tá? Daí a repescagem absoluta. Netuno em Peixes, Saturno em Peixes e daqui a pouquinho Urano volta para Touro. Então tem essa resolução 2025. Então, check, né? Falei sobre tudo isso. Agora, e assim, né? É uma sensação que estava tudo indo assim, ó, a 1000 por hora. Repara como estava aí o meio do ano, as energias que estavam, de repente tudo começa a voltar. A energia começou a mudar. No coletivo também. Se vocês fizerem uma reflexão, por exemplo, aqui no Brasil, tava lá rolando a guerra, né? A treta entre o Lula e o Trump, né? Rolou aquela treta, de repente apazigou, viraram melhores amigos, né? O outro deu uma amenizada lá também, do nada, assim, você olhou, peraí, o que aconteceu, né? Assim como lá a questão da guerra, né, e tal. De repente, uma organização, um acordo e a coisa se dissolveu e você falou, opa, de onde veio isso, né? Então tá tendo esse resgate. Agora, no dia 4, né, o Marte faz um trígono no Netuno, que faz parte do grande trígono, tá tudo bem, só que daí ele já no mesmo dia entra em Sagitário e no mesmo dia ele faz uma oposição a Urano. Fiquem tranquilos, porque a gente vai falar sobre esse dia 4 no meu próximo clima, que eu vou postar no dia 30. Então, eu vou trazer essa informação para dentro do próximo clima, então não entrem em pânico. Mas quem não for assistir, já vou comentar, obviamente, porque está dentro da nossa quinzena. A energia, Marte daí entra em Sagitário, que para a gente é sempre mais interessante pensar que setor da vida que eu tenho Sagitário, porque é ali onde vai estar a energia aplicada. E aí, beleza, só que quando ele entra em Sagitário, ele faz uma oposição a Urano. E esse é o aspecto que eu sempre falo para vocês, gente, cuidado com dirigir carros e acidentes nesse período. Pelo amor de Deus, claro que não é todo mundo que vai sofrer acidente, né? Só que assim, é bem comum, pode reparar. Eu sempre falo aqui, Marte e Urano, a gente vê um acidentezinho de helicóptero, um acidentezinho de avião, acidentes de carro mais forte. Então, cuida, né? Não dirige com o celular, tudo aquilo que cabe, né, a nós fazer, porque o resto é destino, né? Então a gente dirige bonitinho, toma cuidado, porque o que acontece? Essa fase ali, né, que daí no dia 5 já é lua cheia, por isso que eu falei, eu vou voltar antes. Lua cheia com Marte e Urano é um furdúncio, uma energia muito forte. Então, gente, final de 2025 é muita emoção, tá? É muita emoção e a gente tem que organizar para saber como melhor usar essa energia, tá? Então, da quinzena é isso. Então, vamos olhar como que esse trígono vai afetar a nossa vida? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa importante. O resto é resto, tá? Ainda tem uma hiperinfluência de Marte com Mercúrio ativando. Gente, tá muito legal esse céu, tá? E a coisa é rápida. Por mais que os planetas estão retrógrados, não importa, gente. A energia tá rápida. Como tá tudo em água, é como se estivesse num highway de água, entendeu? Assim, é uma enxurrada de energias. Então, vamos ver como que essas águas vão influenciar o mapa de cada um aqui, tá? Então, eu trouxe de uma forma genérica, porque não dá para falar todos os ascendentes aqui, né? Vamos ver ali na previsões 2026 que eu vou lançar esse ano. Ano passado eu não lancei nem no retrasado, mas esse ano eu vou lançar. E se der, eu comento mais ascendente por ascendente, mas vamos fazer de uma forma mais genérica. Então, por exemplo, vamos lá, você olhou lá o meu vídeo de luas que tá aqui embaixo na descrição. Então, você abriu e estudou. Vamos presumir isso. E vamos aqui falar de forma genérica, tá? Eu não consigo falar de uma forma específica para cada
cada possibilidade que temos, tá? Só que assim, vamos pensar que a pessoa que tem ascendente em fogo, que é Áries, Leão ou Sagitário, vai ter essa ativação das águas nas casas 4, 8 e 12. Então, se você tem esses 3 ascendentes de fogo, você vai estar com o grande trígono no seu setor emocional, onde a casa 4 é a emoção mais pessoal, a casa 8 é a parte mais psicológica e transformadora, e a casa 12 é a entrega, né? É o isolamento e a entrega. A casa 4, 8 e 12, quando ativada por esse grande trígono, está pedindo introspecção. Vamos resumir, né? Introspecção, um movimento de o que eu sinto, qual foi o meu passado, terapias, processos de autoanálise. Então, se entreguem a esses processos se vocês são pessoas que têm signo de ascendente em fogo. Porque agora não é hora de ir para o mundo, agir, fazer acontecer. Agora é a hora de finalizar agora o ano de 2025 com processos de introspecção. É isso que vai ser favorecido. Lembrando que o setor peixes, a casa astrológica onde você tem peixes, é o que está desde 2023 sendo ativado. O câncer é o que está sendo expandido. E o escorpião é o que está brevemente sendo ativado. Então, a casa mais fraca no momento é a de escorpião. Então, pode ser que você tenha lá na 12, na 4 ou na 8. Aí é muita coisa para a gente falar aqui, tá bom? Mas aí, de forma genérica, o grande trígono mexe com vocês nesses setores de autoanálise, introspecção, emoções e né? Fechamento, vamos dizer assim. Não é ruim, gente, isso é importante, a faxina interna, tá? Isso precisa acontecer. Então, se você não tá afim, por exemplo, normalmente quando a pessoa tá com uma ativação dessa, ela fala assim pra mim: eu não tô afim de encontrar ninguém, eu não tô afim de fazer tal coisa, né? Eu queria ficar mais quieta. Fica quieto, gente. Dorme um pouquinho a mais, lê um livro, medita, olha pro teto, né? É importante. Se você é uma pessoa que tem um ascendente em terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio, o grande trígono tá nas casas sociais para vocês. Então, o que está sendo mexido é a casa 3 da comunicação, viagens, irmãos, 7 dos relacionamentos interpessoais como um todo, amigos próximos, casamentos, sociedades, e a casa 11, que é dos grupos como um todo, coletivo, como você lida com gente, né? Com gente aglomerada, né? Gente maior. Então, essa ativação está pedindo para vocês viajarem, conhecerem, conversarem, pensarem, então, fazerem parcerias, trocas. Então, por exemplo, o que eu falei para o pessoal de fogo não aplica para vocês. Vocês estão agora no momento de comunhão, conexão, gente, partilhas, trocas, proximidade, tá? Bem diferente do pessoal de fogo. Só que, lembra, o setor escorpião é o setor mais fraco, então depende de onde ele cai, é o mais fraco. Lembra, o câncer é o que está aumentando e o peixes é onde está tendo a auditoria, seja lá em qual casa astrológica que isso cai, tá? Já o pessoal de ascendente em ar está tendo o grande trígono nas casas da matéria, casa 2, 6 e 10. Casa 2, finanças e valor próprio. Casa 6, trabalho, rotina, questões de saúde. E casa 10, carreira, vocação, o que você põe no mundo. Então, o pedido aqui é organizar a vida material, organizar as finanças, a rotina, o trabalho, a saúde, ali, o nosso cotidiano, as tarefas que me adrenam ou que me elevam, né? E como isso abre a minha carreira. Então, óbvio que no peixes vai estar o desafio, né? O crescimento, a maturidade. No escorpião é o que está mais leve. E o Júpiter é o que está crescendo. Se fosse a pessoa de ascendente em gêmeos, o dinheiro aumentando e a carreira crescendo, por exemplo, mas com desafios, né? Porque Saturno sempre traz um desafio de maturidade, tá? Então, isso é para o pessoal de ar, casas da matéria, a vida prática, diferente do pessoal lá da introspecção, completamente diferente. Por último, quem tem ascendente em água, tá acontecendo o quê?
A casa 1 está sendo ativada, que é a casa do corpo físico, da aparência, dos novos começos. Cheguei, e agora? O que eu faço com isso? A casa 5 é a casa que, como é que eu posso dizer? É um aperfeiçoamento da 1. Então, a 1 é o corpo. Cheguei, tô aqui. Não é autoexpressão, o cheguei aqui no corpo físico. A casa 5 é autoexpressão no sentido de um aperfeiçoamento do eu. Então, os meus hobbies, o que eu gosto, o que eu quero, o que me dá prazer, né? Então, o 1 é cheguei. A 5 é, tá, eu cheguei, mas o que eu faço com essa minha existência, né? Eu busco prazer, eu busco me expressar, tenho hobbies, lazer, tenho filhos, né? Como você usa essa casa 5, que é da casa do criar. Você pode criar um filho, né? Materializar um filho, ou materializar um livro, um projeto, ou simplesmente namorar na casa 5. E a casa 9 é a casa da filosofia, da espiritualidade, das viagens mais longas, de explorar o mundo, novas crenças. Então, essa ativação de quem tem água nesse setor, lembrando, peixes, o desafio, câncer, o crescimento, e escorpião, uma ativação breve, mas que ativa o todo. Então, nesse lugar, quando está sendo ativado para o pessoal de ascendente em água, é o viver, é o se expressar, é o viajar, é o conhecer, é cuidar de mim, é curtir a vida, é namorar, é se divertir, seja lá o que diversão é para você, viajar, conhecer outras culturas, conectar com a tua espiritualidade, expandir no mundo, tá? Então, eu nasci, eu me expresso e eu me expando. Essa é a chamada do pessoal com ascendente em água, tá? Então, isso foi uma amostragem, obviamente não dá para falar de cada minúcia, de cada detalhe, porque tem gente que tem um ascendente no final, no começo, mas isso a gente não dá conta de fazer tudo num vídeo só, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem. Quem ficou até aqui, acredito que nem todo mundo, vocês viram os seus próprios ascendentes, né? E é isso. Agora eu vou falar sobre o meu refluxo, gente. Socorro, né? 200 horas de clima. Vamos lá. Aproveitem a semana, né? Pelo amor de Deus, a quinzena. E eu volto logo, volto de ateca. Então, para resumir, tá, gente? Primeira coisa, se você tem refluxo, procura um médico. Vai fazer uma endoscopia, né? Primeira coisa de tudo. Você precisa descobrir por que você tem refluxo. Eu vou contar para vocês como que eu curei, arrumei, vamos dizer assim, o meu refluxo. E o meu refluxo teve uma causa específica e eu descobri qual foi a causa do meu refluxo, tá bom? Então, você pode ter refluxo porque você tem hérnia de hiato, você pode ter, enfim, não sou médica, vários motivos. O meu, eu descobri, depois de 4 anos sofrendo com refluxo, que o meu refluxo, ele era por falta de acidez estomacal. Tá? Por baixa produção de acidez estomacal. Então, eu não conseguia digerir essa comida e essa comida voltava, tá? Então, de qualquer tipo de refluxo que você tenha, não importa, o que eu te digo é, você não vai poder se alimentar antes de dormir. Eu, hoje, quando eu vou comer, gente, eu como 3 horas antes de dormir, assim, perfeito. 6 horas da tarde é quando eu tenho que fazer minha última refeição. Se eu passo 6h30, já ficou muito tarde. 7 horas eu prefiro não comer do que comer, porque eu sei que eu vou ter refluxo. Eu como pizza à noite? Nunca, nem pensar. Eu não posso comer, por mais que hoje meu refluxo tá controlado, é forever o não poder comer nada tarde e não poder comer coisas assim. Eu só como comida, tá? Eu não como queijo à noite, eu não como pizza à noite, não como um hambúrguer, nem pensar, sabe? Essas coisas assim, a gente nem pensar, né? Tipo, a Tiffany curou o refluxo e agora ela tá ótima, ela come, né, enfim, uma feijoada à noite. Não, de jeito nenhum, tá bom? Então, esse é o primeiro de tudo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter refluxo, eu não sabia o que era, né? Aí, quando eu fui descobrir o que era, eu passei num gastro e ele me recomendou o que todo mundo é recomendado, o omeprazol. Então, eu tomei por um tempo, parei, voltou o refluxo. Aí, aí voltei a tomar de novo, parei. Aí, sempre nisso. Toma, quando para de tomar o omeprazol, voltava o refluxo. Depois de séculos passando por isso e tendo muitos problemas, um dia eu percebi que eu tava tendo refluxo mesmo com o omeprazol. E aí eu comecei a falar, mas gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Tal. Aí, resumo da ópera.
eu descobri que o omeprazol, que ele funciona, eu não sabia. Ele simplesmente apaga o teu ácido. Então, se você já não digeria, você só fica com aquele negócio rolando ali, daí você não absorve melhor bem os nutrientes. Ai, olha, é um enrosco. Então, quando eu descobri tudo isso, eu falei, gente, o que está acontecendo? E comecei a pesquisar. Comecei a ir atrás do que é isso, o que é refluxo, comecei a entender mesmo, né? Precisei pegar no eixo. Fiz endoscopia, não tinha nada. Então eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Por que eu não consigo digerir? Por que eu não consigo digerir? Aí o santo ChatGPT, né, conversando com ele um dia, perguntando o que eu poderia ter, me surgiu o termo hipocloridria, que é a falta de ácido estomacal, né? Quando ele é muito baixo. Quando o ácido estomacal é baixo, a gente tem 2 esfíncteres, né? O de cima, que é quando o refluxo, né, acontece, que ele tá aberto e vaza aqui pro esôfago, e tem o esfíncter de baixo. Médicos, pelo amor de Deus, tô ajudando as pessoas, não me venham criticar aqui e falar que eu tô errada, tá? Isso é assim que eu descobri. O de baixo, ele abre quando tem uma quantidade de ácido no seu estômago. Se essa quantidade não tá ali, ele não abre, a comida fica no estômago e daí ela volta. Então eu descobri tudo isso, descobri que eu tinha hipocloridria. E uma maneira que você pode testar para ver se você tem esse problema de hipocloridria é muito fácil. Pesquisa aí no YouTube. Não vou deixar link aqui de nada, que eu não me responsabilizo por nada, tá? O teste do bicarbonato. Então, de manhã, você vai fazer esse teste, que é um pouquinho de bicarbonato que você vai tomar com água, vai lá, não sei o quê, no YouTube, se vira. E quando eu fui fazer, você tem que arrotar rápido. Quando você arrota rápido é que você tem bastante ácido, né? No estômago. Se você demorar não sei quantos minutos para arrotar, você tem pouco ácido e tal. Eu não arrotei. Basicamente, não tenho ácido no estômago, né? Aí eu falei, nossa, né? Aí minha vida começou a mudar. Daí, nesse processo, eu passei num médico maravilhoso que me deu aquele Forever Aloe Vera para eu tomar para voltar a organizar o estômago. Porque eu já tomei. Foi assim, né? Eu fui no médico por causa de um problema, ele me receitou o omeprazol que piorou o problema. Então, eu já fui no médico porque eu tinha pouco ácido, ele me receitou o omeprazol que tira totalmente o ácido do estômago, né? Então, aquilo não foi legal. Então, o Forever, ele é uma maneira de ajudar o estômago a se curar, a se organizar, enfim. Então, aquilo foi muito bom para mim. Eu ainda tomo até hoje de manhã um copinho de Forever, que é um gel, um suquinho de pêssego, pelo amor de Deus, que eu tô horroroso. Ajuda, né, a curar o estômago. Mas você pode também fazer suco de babosa, tá? É que eu não vou fazer suco de babosa, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu odeio mexer em cozinha, tá? Então, qualquer coisa que tem que mexer em cozinha já dá preguiça. Muito bem. Então, eu tô tomando isso também, tomo até hoje. Ao fazer esse teste e descobrir que eu tinha hipocloridria, graças a Deus, eu passei num médico maravilhoso que começou a me receitar um suplemento. E aí eu não recomendo vocês a tomarem sem passar no médico, tá bom? Porque é sério esse suplemento. Chama Betaína HCl, tá? Que é um suplemento que faz você digerir as coisas porque ele é um ácido, tá? É assim que eu leigamente explico aqui pra vocês. Ele é um ácido estomacal. Não, ele ajuda a produzir o ácido ali. Ele é ácido, sei lá, você toma e ele vai digerir, tá bom? Então eu tomo 200 miligramas. Eu tomo 2 comprimidos de 100 miligramas na refeição. Eu tinha inchaço, eu tinha constantes arrotos, eu não conseguia digerir nada, eu ficava empapuçada, eu não tinha mais fome e eu tinha refluxo. Eu tinha muitos problemas, assim, para comer. Comer se tornou um drama, se tornou uma novela, se tornou desagradável na minha vida. Por um tempão, eu não sentia mais fome. E aí, né, não foi só refluxo que eu tive, mas tô tentando aqui só contar para vocês, né, o que eu tenho. Então, hoje eu tomo a betaína nas minhas refeições e eu tô tentando aos poucos né, tomo suco de limão, faço essas coisinhas para ver se esse aloe vera que eu tô tomando, eu tô tentando resgatar ao máximo a função digestiva natural do meu estômago. Mas é normal também, com a idade, e a titia que tá ficando mais velha, né? Que o estômago, para algumas pessoas, baixa a produção. E claro, também, né, gente? Questões emocionais do sistema nervoso podem fazer com que a parte digestiva não esteja maravilhosa e tal. Então, é multifatorial, né? Mas tô contando aqui para vocês o que eu fiz. Então, aí você fala assim, né, Tiffany, mas você tem
refluxo e você tá pondo mais ácido no estômago? Sim, porque o meu refluxo era porque, como não tinha ácido suficiente, a comida não digeria, não passava para o intestino delgado, não abria aquele esfíncter de baixo que vai para o intestino delgado, e por ficar muito tempo ali no estômago, não importava o que eu comia, gente, não digeria, aquilo voltava. Então, hoje, como eu tomo ácido, aquilo digere, vai embora e não volta, porque eu como 6 horas da tarde, quando eu vou dormir 9 horas, porque sim, eu deito 9h30, eu já tô com a comida, não tá mais no meu estômago e ela não volta, tipo um milagre. Então, consulte um médico, de preferência um médico integrativo, que tá mais conectado com essa visão aí, né, de suplementação, porque alguns médicos tradicionais talvez nem, né, só vão te dar o omeprazol mesmo. Nada contra os médicos tradicionais, tá? Mas nesse caso, realmente, foi bem decepcionante para mim conversar com os médicos mais tradicionais. E aí, gente, o que é importante também, eu tinha mais uma coisa para falar sobre isso, não posso esquecer. Acho que foi isso. Não, tinha mais uma coisa, eu vou esquecer e era importante. Então, eu melhorei muito. Eu tô super bem hoje, mas não me alimento de forma errada. Minha dieta é super, assim, regradinha nesse sentido. Não faço nada muito. Eu sou taurina, né? O pessoal acha que eu só como o dia inteiro, né? Mas não. Eu tenho um negócio super, assim, bonitinho, né? De alimentação, porque realmente algo que destrói as nossas vidas ter esse fluxo. Então, eu espero primeiro que vocês consultem um médico, tá? Mas essa foi a minha história. Depois eu lembro, eu acho que tinha mais alguma coisa que eu ia contar pra vocês sobre isso. Mas, enfim, procurem no YouTube, consultem um médico e boa sorte, porque ninguém merece passar. Ah, lembrei. Isso pode ser para algumas pessoas que vocês também tenham isso, mas claro que não vai ser para todo mundo. Ao não digerir, ao não ter ácido suficiente, o ácido, ele mata as bactérias, né? Quando ele chega ali no estômago, ele mata as bactérias. Então, por ficar tanto tempo com omeprazol e tanto tempo com, né, má digestão, as bactérias começaram a proliferar no meu intestino delgado e eu desenvolvi aquela doença chamada SIBO, né? Que é tipo uma disbiose, né? Que é Small Intestine Bacterial Overgrowth. E aí, eu sou tão louca, né? Que daí eu descobri que eu tinha isso. E muitas vezes o tratamento disso envolve tomar antibiótico, um negócio assim. Eu falei, não, cara, não é possível. Aí eu, por Deus, eu descobri um médico maravilhoso, americano, que tem o livro dele, se eu não me engano, chama Barriga de Trigo, uma coisa assim. Mas eu não li o livro dele. Eu descobri ele no YouTube. E ele tem uma receita de iogurte probiótico maravilhosa, que é para repopular com a bactéria correta o intestino e matar as ruins e proliferar as boas. Eu tinha muito arroto, a coisa ficava voltando muito, né? E desde que eu comecei a fazer esse iogurte, que é assim, 36 horas de fermentação, eu compro um lactobacilo específico. Gente, eu tô nessa luta faz um tempo, tá? Desde que eu comecei a tomar esse iogurte, eu só melhoro. Foi uma melhoria expressiva. Então, foi multifatorial. Eu tô fazendo várias coisas para melhorar. Então, assim, hoje eu estou 95% melhor. Só não tô 100%. Claro, porque eu nunca vou poder me alimentar como eu me alimentava quando eu tinha 20 anos. Isso é muito triste. Mas também porque eu ainda tenho um pouquinho de fermentação que eu acho que o iogurte, ao longo do tempo, vai também eliminar. Se Deus quiser, eu vou me livrar disso, sim. Mas é muito pouco comparado com o que eu tinha antes, tá? Que eu simplesmente não digeria, ficava empachada, ficava com aquilo arrotando, aquela coisa horrorosa fermentando dentro de mim. Era tenebroso, tenebroso, tá? E é engraçado, pra mim era daqui pra cima, não tinha nada a ver com o meu intestino, eu não sentia nada pra baixo, eu sentia daqui pra cima, sabe? Então foi muito, muito ruim. Enfim, espero ter ajudado. Boa sorte pra vocês. Essa foi a coisa mais aleatória que eu já fiz na minha carreira, né? Consulta médica astrológica. É isso, queridos. Eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá.